Abra sua Bíblia comigo, por favor, 2 Reis. Oh, obrigado, Senhor. Nós não merecíamos tanto. Obrigado, queridos. 2 Reis, capítulo 5. Oh. Tem alguém conosco hoje pela primeira vez? Levante a sua mão assim, você que está a primeira vez aqui. Primeira vez, glória a Deus, que bênção. Quanta gente bonita. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Aleluia, bem-vindos. Diga para esse irmão que está do seu lado, bem-vindo à Igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Oh, não tem como sermos uma igreja de êxito que cumpra o seu papel nessa terra sem o poder do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo. Então não se assuste. Talvez você nunca viu esse mover, você nunca viu ou nunca presenciou esse ambiente em outros lugares. Mas eu quero dizer que é esse ambiente que o Senhor quer que eu e você vivamos dia após dia. É um ambiente onde o Espírito dele governa, onde o Espírito dele opera, onde o Espírito dele realiza. Jesus começa a pregar no poder do Espírito. Jesus liberta no poder do Espírito. Jesus cura no poder do Espírito. E ele disse: eu vou, mas vou pedir ao Pai para que Ele envie outro, o Espírito da verdade. Hoje eu e você precisamos viver debaixo do poder do Espírito. Um crente sem o poder do Espírito Santo é um crente desnutrido. Não aceite ser um raquítico espiritual. Tem muito mais, já está disponível. Já está disponível. É para você também, não é só para mim. Não é só para o irmão do lado. Amém? Glória a Deus. Talvez você está começando agora. Eu já estou pregando. Talvez você está começando agora. Então tudo bem, no começo alguém vai colocar papinha na sua boca. No começo alguém vai colocar a mão sobre você e vai te abençoar e vai orar. Só que eu não vejo nenhum marmanjão aqui que quer que a mamãe coloque comida na boca. Nós não aceitamos mais isso. Chega uma fase de maturidade espiritual que nós não precisamos mais que alguém venha e coloque a papinha na boca. Agora nós vamos até a mesa do banquete e nos servimos de todo o banquete que o rei já preparou. Eu quero dizer que é um banquete espiritual nessa manhã aqui. Aleluia. 2 Reis 5:1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus,
com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Tome o seu lugar aplaudindo o Senhor por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Dê um sorriso para ele. Isso. Diga para ele assim: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Deus está te pegando hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aqui nós vemos uma história de um homem chamado Naamã, um homem que era muito respeitado em toda a Síria, um homem que era um guerreiro, e como nós lemos aqui, Naamã era considerado um herói, porque Naamã havia vencido muitas guerras, muitas batalhas, em nome da Síria, em favor do rei da Síria e do povo sírio. Naamã era um homem extremamente conhecido e respeitado naquela época pelas suas façanhas. Naamã enfrentava grandes exércitos, grandes guerreiros, e obteve sucesso em todas essas guerras. Porém, Naamã tinha lepra, e Naamã não poderia alcançar o êxito, alcançar vitória contra essa lepra. Que nós precisamos entender que nós podemos enfrentar e vencer muitas batalhas diariamente no nosso dia a dia, ou já enfrentamos batalhas que marcaram a nossa vida, mas tem algumas coisas que só Deus pode fazer. Tem algumas coisas que só a visitação dEle pode nos transformar e pode nos curar. Naamã, ele ouve da sua serva, uma escrava, uma menina que foi levada cativa para servir a sua casa. Ela vê a situação do seu senhor, ela olha para Naamã e ela logo lembra do seu Deus, do Deus de Israel. E lembra do profeta Eliseu, que era o homem que representava a Deus naquela época. E ela disse: se Naamã fosse diante do profeta Eliseu, ele seria curado. Naamã, ao descobrir isso, rapidamente vai ao seu rei e pede ajuda ao seu rei. E diz: olha, em Israel há um homem que pode me curar. O rei escreve uma carta para o rei de Israel. E agora, quando o rei de Israel recebe essa carta, o rei de Israel agora
fica totalmente temeroso e diz: porventura eu posso ser Deus para curá-lo? Porventura eu posso dar a vida ou a morte para um homem? Ele rasga suas vestes porque ele pensa consigo: esse rei que já venceu muitas batalhas, muitos exércitos, agora está procurando um pretexto para vir contra mim também. Porém Eliseu, ao ficar sabendo disso, questiona o rei e diz: por que você rasgou as suas vestes? Deixe que ele venha até Israel, porque ele verá que há profeta em Israel. Sabe que Naamã agora vai de encontro a Eliseu, e ele chega à casa de Eliseu. E Eliseu não preparou um banquete para Naamã, mesmo sabendo que Naamã era muito rico, mesmo sabendo que Naamã era muito respeitado, mesmo sabendo de toda a popularidade de Naamã, de toda a sua influência. Eliseu permaneceu no mesmo lugar, Eliseu permaneceu do mesmo jeito, e ele enviou um mensageiro para Naamã e mandou dizer: fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou extremamente irritado, porque o Rio Jordão não era um rio muito limpo naquela época, e até os dias de hoje. E Naamã diz: porventura não tem rios mais puros e mais limpos em Damasco, para que eu pudesse me lavar? E agora Naamã está dando meia volta, está indo embora. Porém um dos servos de Naamã diz: porventura se o profeta não te pedisse para fazer algo difícil, o Senhor não faria? Nós não viemos aqui para isso. Ele só pediu para você se lavar. Faça isso. E Naamã vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E ele experimenta da visitação do Senhor. Ele experimenta do milagre de Deus. Ele experimenta da cura de um Deus vivo e todo poderoso. Eu quero dizer algo para você, igreja do Cordeiro, igreja de Cristo, que Deus, Ele estabeleceu homens para abençoar homens. Deus, Ele manifesta a sua visitação através de homens. E muitas vezes nós perdemos a visitação, ou perdemos a oportunidade de sermos curados, porque não acreditamos mais que Deus opera através das pessoas, que Deus opera através dos homens. Veja bem, uma serva, ela foi levada cativa como escrava, mas mesmo vivendo uma vida injusta, perdendo o seu direito de ir e vir, mesmo sendo uma escrava, essa menina decidiu fazer algo para Naamã e para a sua casa. Ela falou: se ele for até o profeta, agora Naamã corre e vai até o seu rei, porque ele pediu permissão, ele queria chegar em Israel como alguém reconhecido, como alguém importante. Agora ele pega a carta do seu rei, o seu rei também é usado, escreve a carta, leva ao rei de Israel, o rei de Israel fica preocupado. Aí o profeta diz: deixa ele vir. E agora quando o profeta envia um mensageiro, meu Deus do céu, o mensageiro dá a informação, Naamã fica revoltado, vai embora. E um servo de Naamã, pensa num cara que tinha bons servos, uma menina que era escrava, e falou onde ele poderia ser curado. Ele foi, agora ele fica revoltado e estava indo embora. E um dos seus servos disse: por que você vai embora? Você não veio aqui para ser curado? Uma escrava, um rei, um profeta e um servo. Deus usa as pessoas para visitar pessoas. Quando eu
Eu li agora esse capítulo, eu lembrei de um bilionário que veio na igreja uma vez. Ele ligou, segurança dele me ligou, dentro do helicóptero. Eu disse: eu quero ter uma audiência com o pastor aí. Eu disse para ele: diga para ele que eu vou atendê-lo no culto, domingo às 18h30, na Avenida Doutor Benedito Brito de Carvalho, 775. Era a antiga IAB, Vila Matilde. E depois do culto eu vou atender ele, no lugar que eu atendo todo mundo. Sabe que ele pensou que ele ia ser recebido com coroa e honra pelo seu status, pelas suas fortunas, pelas suas riquezas. E esse é um problema que muitas vezes nós não entendemos, que o que nós carregamos é muito mais valioso e muito mais rico do que qualquer riqueza dessa terra. Ele participou do culto inteirinho, ele suou parecendo tampa de marmita de pedreiro. E depois do culto, ele falou: posso conversar com o senhor? Eu falei: pode, vamos subir. Pensei que o homem ia ter um infarto naquela escada. Rapaz, e lá em cima eu ouvi ele, ministrei ele como todo mundo. Ele disse: eu movi 5 viaturas para poder vir aqui. Ele parou na igreja com um carro de 900 mil reais e um segurança armado, que ficou do lado dele no culto o tempo inteiro, com a maletinha. Você quer viver o reino? Então mergulhe. Nós precisamos compreender que o que Deus nos chamou para viver é tão, mas tão importante, que através de nós, pessoas receberão a visitação. Quando nós temos essa consciência, nós andamos na dimensão dos milagres, nós andamos na dimensão da provisão, nós andamos na dimensão da prosperidade de Deus. Se fosse alguns outros pastores que eu conheço, eu tinha preparado até um tapete vermelho para ele. Se fosse algumas pessoas que eu conheço, tinham até se submetido àquilo que ele estava pedindo. E todo homem que se submete a um homem pelo seu status e pela sua riqueza, não merece andar debaixo da dimensão da glória de Deus. Eliseu entendeu isso, ao ponto dele nem sair para fora. Mas ele veio com 200 quilos de prata, não sei quantos quilos de ouro. Eu não estou nem aí para a prata e para o ouro. Diga para ele que ele vai ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, para que esse orgulho seja desconstruído, para que essa altivez seja desconstruída, para que a segurança no que ele tem seja totalmente desconstruído. Debaixo de uma palavra, Naamã mergulha e recebe da visitação de Deus. Quantas palavras nós já não recebemos e nós viramos as costas, porque não acreditamos que Deus opera através de homens, através de pessoas. Há uma cultura brasileira de desonra, há uma cultura brasileira onde em tudo queremos dar um jeitinho. A pessoa, ela se converte hoje, amanhã ela já acha que sabe mais do que o obreiro, já acha que sabe mais do que o líder, já acha que, cara, tem mais autoridade. Não, se ele faz, eu também posso fazer. Não respeita a unção, não respeita as patentes espirituais, e é por causa disso que muita gente está dentro da igreja e não recebe milagre. É por isso que tem muita gente dentro da igreja e não recebe visitação. É por isso que tem muita gente entrando e saindo da igreja e vê pessoas recebendo a palavra e vivendo e não vive. Por quê? Porque está na igreja para receber a palavra através de homens, ministros que sobem aqui, ou ministros que ministram aí embaixo, que foi usado por Deus para te entregar uma palavra. Mas não leve em consideração isso.
sai por essas portas e esquecem tudo que foi ministrado. É necessário se mover debaixo da palavra. Aquele cara respeitado, aquele homem que estava com um monte de quilo de prata, de ouro, ele teve que ir debaixo de uma palavra. E por causa da palavra, alcançou a visitação de Deus. Sabe que nós só vamos receber a visitação de Deus se de fato considerarmos a palavra. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós precisamos reconhecer a unção, queridos. Nós precisamos respeitar a unção. Eu estava no Canadá e eu entrei numa igreja linda. Fui ministrar nessa igreja. Só que assim que nós chegamos, eu entrei na sala do pastor. Você olhava para ele, um senhorzinho simpático. E na hora que eu entrei na sala dele, eu olhei para ele e o Espírito Santo me levou a discernir a patente espiritual que aquele homem carregava. Eu olhei para ele e falei: uau! Que patente é essa? Que unção é essa? Sem falar com ele, sem me dirigir a palavra a ele, porque espirituais discernem as coisas espirituais. Quando você caminha debaixo de uma dimensão do Espírito, não precisa abrir a boca ou falar alguma coisa para que alguém reconheça a unção que você carrega. Só de você entrar no ambiente, quem é espiritual vai compreender as coisas espirituais. Automaticamente eu entendi a minha realidade diante daquela patente. Só que aquele homem tão simples, tão humilde, em todo momento nos servindo, porque quanto maior é a patente espiritual, mais servos nós nos tornamos. Quanto maior o nível de espiritualidade que Deus ele nos eleva na unção, em autoridade, em poder, em conquistas, mais humilde devemos nos tornar, mais servo devemos nos tornar. Eu ministrei nos 2 cultos. E aquele homem de aproximadamente 60 e poucos anos anotou toda a palavra que eu ministrei. Uau! Eu disse: o que é isso? Eu fui para a sala dele, comecei a conversar com ele. E eu perguntei se ele tinha viajado a algumas nações. Ele disse: eu tenho um propósito com o Paquistão, e todo ano eu vou para o Paquistão. Eu tenho igrejas no Paquistão, de forma muito simples. E eu disse: como que é pregar no Paquistão? E ele me disse: apóstolo, eu faço cruzadas no Paquistão para 70 a 100 mil pessoas. Eu disse: uau, dentro de mim, claro. E eu disse: como que é pregar no Paquistão? Ele disse: nós pregamos, os muçulmanos estão armados, prontos para qualquer momento incendiar o que tiver que incendiar, matar quem tiver que matar. E ninguém se converte enquanto pregamos. Mas quando os paralíticos começam a levantar das cadeiras, quando os cegos começam a enxergar, todos eles começam a se converter a Jesus. Cara, que unção. Eu disse para ele: por favor, ore por mim. E quando ele foi orar por mim, pela pastora Andressa, ele disse: o Senhor está levando vocês a uma nova dimensão. Eu já comecei a ver tantas coisas que passou na minha mente. E ele disse: tem um trabalho lindo dentro das cadeias para ser realizado.
Eu falei glória a Deus. Liberou uma palavra. E aí, 5 meses depois, eu estava nos Estados Unidos e marcaram para mim ir numa barbearia. Eu fui na barbearia e conversando sobre as coisas do reino, um rapaz que estava lá disse: olha, eu fazia uma obra lá em São Paulo e eu não sei porquê, mas estou sentindo te falar isso com você. Eu conheço uma mulher que é responsável pela maioria dos presídios femininos de São Paulo. E eu queria te conectar com essa pessoa. Queridos, em breve nós vamos começar um trabalho lindo dentro dos presídios. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrir no deserto. Respeite, honre a unção, se mova debaixo da palavra, porque Deus, Ele move todas as coisas para que a palavra se cumpra. Deus usa homens para abençoar homens. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Eu sei que pode ser que você foi frustrado, ferido, se decepcionou com homens que até se diziam ser homens de Deus. Mas Jesus tinha na mesa um traidor. Você não quer passar por isso? Você não quer ter nenhuma frustração na sua caminhada, na sua trajetória cristã? Se Jesus precisou ser traído, se Jesus precisou sofrer uma decepção, será que você não vai sofrer? Esse é o mistério da graça. Porque Jesus olhou para nós e quando estávamos mortos em nossos pecados, quando nós não queríamos Jesus, Ele disse: eu vou me entregar por Ele, porque eu acredito que se Ele me conhecer, Ele vai viver uma transformação. Então o mistério da graça é você olhar para outras pessoas e, independente do que aconteceu, é você entender: eu preciso acreditar que Deus pode fazer em mim e pode fazer nela também. O mistério da graça é você estar num ambiente como esse. E tem alguém que cresceu na igreja e nunca se desviou e tem um testemunho impecável. E tem alguém como o Edivandro, que está sendo ministrado pelo Espírito agora, que passou anos numa vida de drogas e anos dentro de um presídio. Você pode ter alguém atrás de você que é um grande empresário e alguém na sua frente que era um grande ladrão. Você pode ter alguém que do seu lado foi uma prostituta, uma garota de programa. E o seu casamento pode ter sido afetado por causa de uma garota de programa. Mas hoje Deus restaura tanto o seu casamento e restaura tanto a garota de programa. Esse é o mistério da graça. O problema é que a mente greco-romana nos ensinou a querer ser melhor do que os outros. Não, porque eu isso... Não. Dessa forma, nós vamos alcançando outros níveis em Deus. Dessa forma, o Senhor vai nos elevando a novos níveis de revelação.
Paulo diz que nós temos que olhar para o nosso irmão e considerar ele maior do que nós. Mas hoje é uma cultura tão terrível dentro das igrejas, em que pessoas querem se tornar melhores que as outras pessoas. Porque eu tenho, porque eu faço, porque eu sou. E o problema é que os homens gostam disso. Os homens, na sua natureza caída, estão procurando alguém para dominá-los. Os homens, na sua natureza caída, estão procurando alguém para que possam manipulá-los. Deus te chamou para andar numa dimensão do Espírito, meu irmão, ao ponto que você vai honrar a unção, você vai servir as pessoas. E toda palavra que foi liberada sobre a tua vida se cumprirá. Quando Paulo diz que temos que olhar o nosso irmão e se considerar ele maior do que nós, não é que nós temos que nos sentir inferiores, com um complexo de inferioridade. Não é isso. Paulo está dizendo, você tem que olhar para o seu irmão, independente se ele estava na rua o mês todo e entrou aqui hoje, ou se é o pastor presidente da igreja, se é o irmão que pediu fiado na cantina, está 6 meses sem pagar. Não, eu só estou pregando. E aquele que vai na cantina, compra e compra para o outro ainda, independente de quem seja, você é capaz de servir a todos. É isso que Paulo está dizendo, você precisa ser capaz de servir a todos. Pessoas que nos servem e não são capazes de servir alguém que está numa situação de rua, para mim não aprendeu a servir o reino ainda. Pessoas que nos servem e não conseguem servir alguém que não tem nada para lhe oferecer, não está servindo, está bajulando. Bajulação é diferente de honra. Quem caminha numa dimensão de honra é capaz de honrar aquele que pode lhe oferecer algo, mas também é capaz de honrar aquele que não pode lhe oferecer nada. Deus usa homens para abençoar homens. E quando nosso coração ele é convergido em Cristo dessa maneira, nós começamos a caminhar em uma nova dimensão. Deus usa a serva, Deus usa o rei, Deus usa o profeta, Deus usa o servo, para que Naamã fosse visitado e recebesse a cura. Eu quero dizer para você que uma visitação poderosa de Deus veio sobre nós nessa manhã. Uma glória tão poderosa estava aqui. E ainda está. Você crê nisso, Júnior? Eu estou vendo, você está me balançando para lá e para cá. Há uma presença poderosa de Deus aqui. Sabe por quê? Porque Deus usou homens para abrir essa igreja. Deus usou homens para colocar essas cadeiras aí. Deus usou homens para ligar o som, para testar o som, equalizar o som. Deus usou homens para segurar uma placa e você de repente acordou amargo como um fel, e chutando até o gato, sai na frente, vou para o culto, e vou de manhã para me ficar livre à tarde. É por isso que eu vou pregar até a tarde hoje. Brincadeira. Mas você vê como algumas coisas vão sendo desconstruídas sem a gente perceber? Talvez você acordou mal-humorado e quando você olha a placa, que bom que você veio.
Deus usou pessoas para começar o culto. Deus usou as irmãs para poder adorar a Deus aqui. Deus usou a adoração. Deus usa homens para abençoar homens. Deus está usando o irmão da câmera, o irmão lá de trás, para que pessoas sejam alcançadas agora, dentro da sua casa. Pessoas estão sendo ministradas em outros estados, em outras nações. Deus usa homens para a sua visitação. Nós estamos sendo visitados nessa manhã através de homens. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, tudo isso é muito poderoso, mas quem está sendo visitado por Deus através da tua vida? Quem está sendo visitado por Deus através de mim, de você, nos lugares em que vivemos, nos ambientes que convivemos? Quem está sendo visitado? Eu quero te dar uma notícia: a visitação de Deus não foi só através da vida de Eliseu. Reconhecemos a unção, reconhecemos a patente espiritual, honramos e respeitamos isso, mas Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder através de você também. Tivemos um mover poderoso aqui, há uma nuvem sobre esse lugar através dos ministros e todos aqueles que estão trabalhando no culto hoje. Chacoalha seu irmão que está do lado, diga assim: você está bem tranquilinho aí, sentadinho, porque homens decidiram te abençoar e servir você. Por isso que esse ambiente está aqui preparado. Agora a minha pergunta é: o que você vai fazer quando chegar em casa? Vai desconstruir tudo aquilo que foi construído através de serviço de pessoas, através de entrega de pessoas? Você vai jogar fora isso? Ou através de você, pessoas também receberão a visitação de Deus? Não, mas eu não. Eu não sou desses negócios. Não, porque eu estou enfrentando uma luta. E só fala da luta, só fala da prova. Ó céus, ó dia, ó azar. E aquela escrava que foi levada à força para a casa de Naamã, que trabalhava e não tinha salário. Deus usou ela para levar a visitação dentro da casa de Naamã, para trazer a conversão para Naamã. Oh. Nós estamos recebendo uma palavra hoje. Estamos sendo visitados por Deus. Pessoas podem ser curadas hoje, assim como a cura chegou em Naamã. Nesse ambiente de culto, estamos vendo pessoas sendo curadas. Cara, eu fiquei mais de 11 horas dentro do avião. Eu não conseguia dormir e o Senhor ministrando essa palavra na minha vida. Eu cheguei em casa, meus filhos acordaram, eu não tive como dormir. Tive que ficar com eles. Fui ministrar no Guarujá à noite. Uma visitação poderosa de Deus. Uou! Jovens e crianças sendo cheios do Espírito Santo. E de repente, uma palavra de conhecimento, uma dor terrível. E eu disse: tem alguém que está com uma dor terrível, bem nessa região, entre a cintura e a coluna e a virilha. E uma moça levantou a mão desesperada, uma senhora já de uns 50 anos, uma jovem senhora. E chorando levantou a mão e disse: sou eu, há meses eu estou com essa dor insuportável. Ela estava com esparadrapos entre a virilha e a coluna. E ali Jesus curou ela instantaneamente.
Eu fui dormir 2:30 da manhã. E o despertador despertou 8 horas da manhã. E eu disse assim: que negócio é esse? Não marquei nada hoje. Falei para Laís não marcar nada de manhã. Não marquei nada. Segunda-feira brava, desliguei. Eu voltei a dormir. De repente a pastora Andressa acorda e falou: você não vai pro culto? Eu falei: hoje não é segunda? Oh. Sabe, tem gente pagando um preço para você receber a visitação de Deus. Agora chegou a hora, igreja do Cordeiro, de que através de você, Deus vai visitar e curar muitas pessoas. Escute isso, essa unção que está sendo liberada nessa manhã e nesses dias. Um portal de glória está aberto diante de nós. Por isso estamos indo de glória em glória. Vai acontecer com muitos aqui, como aconteceu com a filha de Jairo. Escute isso. A filha de Jairo estava doente a ponto de morrer, e chegou a morrer. Mas alguém precisou levar a visitação e a cura para a casa de Jairo. Esse homem enfrentou tudo. Diziam para ele: não incomode o mestre, ela já está morta, já não tem mais jeito. Ei, Jesus, eu sei que se o Senhor for à minha casa, minha filha será curada. Jesus olha para ele e disse: não temas, não tenha medo, vamos embora. Ele entra na casa, aí tem os irmãos que eu digo, que são os falcianos. Tem os evangélicos, tem os cristãos, tem os filhos de Deus, aleluia. Nós somos um povo iapiano, povo iapiano, e tem um povo falciano. E eu estou pregando hoje numa graça, debaixo de uma nuvem. O falciano é assim, na sua frente ele diz: tu é um homem de Deus. Por trás ele está criticando as suas ações. Por isso não vive nada. Por isso não avança em nada. Vocês gostam, né? O falciano é assim: não, eu creio que Jesus vai transformar o teu casamento. E por trás está dizendo: menina, já era, está perdido. É um adúltero, nunca vai largar. Não vai mudar. O falciano é desse jeito. Deus vai te prosperar nesse novo negócio. Aí por trás está dizendo: vai quebrar. Não vai conseguir. Tinha um monte de falciano na casa de Jairo. A casa estava cheia. Aqueles que diziam: não incomodem mais o mestre, ela já morreu. Aqueles que estavam chorando, falsidade pura. Estava, mas só estava ali para curiar. O ser humano é terrível, gente. Só Deus para amar tanto a gente assim. Acontece um acidente, para o trânsito, mas não para o trânsito por causa do acidente, para porque as pessoas ficam parando para ver o que aconteceu. Curiosidade. Quer ver? Tinha um monte de gente na casa de Jairo só para matar a curiosidade. Jesus, entendendo aquele ambiente, disse: vai todo mundo para fora. Esse é o Jesus que eu amo. Eu gosto do Tetioze, mas o meu Jesus não é tão Tetioze. O meu Jesus bota as pessoas para fora da casa. O meu Jesus chamou Pedro de demônio. O meu Jesus diz para os incrédulos: não vai haver sinal nenhum para vocês. Vai todo mundo para fora. Só fica o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. De 12, Jesus tinha 3 íntimos.
Foram esses que viram a transfiguração, no monte da transfiguração. Eles entraram, e agora Jesus coloca a mão sobre a menina e diz: Talita cumi, levanta-te. A visitação e a cura chegou na casa de Jairo, porque alguém decidiu levar essa visitação para a sua casa. Deus usa homens para abençoar homens. Talvez você não tenha entendido e está esperando alguém entrar na tua casa, alguém entrar na tua empresa, alguém trazer uma solução, uma palavra, uma visitação. E hoje o Espírito de Deus está falando comigo e com você. Eu não gosto do Roberto Carlos, mas esse cara é você. Essa pessoa é você. A visitação vai entrar na casa, na empresa, nos lugares em que você convive através da tua vida. Ei! Sabe que Pedro vai dar início no ministério? Só que Pedro deixa a sua esposa. Dizem que Pedro que o Papa é o representante de Pedro, sei lá, alguma coisa assim, né? A gente já estudou sobre isso. E não tem mulher, mas Pedro tinha mulher. Pedro tinha mulher. Vou falar de novo, Pedro tinha mulher. E também tinha sogra. Pedro vai iniciar o seu ministério. Só que a sua sogra estava doente. Pedro sabia que não poderia deixar a sua esposa, o seu lar e ainda uma mulher doente na sua casa. Posso te dar um conselho profético nessa manhã? Não aceite ninguém doente na sua casa. Pedro sabia da importância de começar o ministério e de começar a caminhar com Jesus. Jesus estava chamando os discípulos ali ainda. Jesus não tinha os 12 já estabelecidos. Eles tinham pressa para começar logo, mas Pedro entendeu isso. Eu não posso viver o ministério sem que na minha casa não entre a visitação. Ei! Pedro fala para Jesus: Jesus, vamos na minha casa. Como que você fala para um homem que começou um ministério poderoso, que é o Filho do Deus vivo, que tem coisas extremamente importantes para realizar? Para tudo e vamos na minha casa. Alguém provocou essa visitação. Alguém precisa provocar a visitação na sua casa, na sua família. Pedro leva Jesus para sua casa e ali Jesus cura a sogra de Pedro. Já começa um culto poderoso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse mesmo ambiente que se manifesta aqui, um ambiente da visitação, também vai entrar na sua casa, também vai visitar a sua casa, também vai visitar a tua família, também vai visitar os seus. A minha pergunta é: por que isso não aconteceu ainda? Talvez porque na sua casa havia só murmuração, só reclamação, as mesmas conversas de sempre, os mesmos assuntos de sempre, a mesma linguagem de sempre, os mesmos problemas de sempre. Não vai haver uma visitação se não compreendermos que o ambiente não pode ser mais o mesmo. Para essa visitação, o ambiente tem que ser um ambiente de adoração, tem que ter uma linguagem diferente. Pais, como seus filhos vão querer ir para a igreja? Se tem pais que chegam em casa e estão falando mal dos obreiros da igreja, do pastor da igreja, das pessoas da igreja, os seus filhos não vão querer a visitação. Os seus parentes não vão querer a visitação. E tome cuidado, porque você pode estar comprometendo o futuro da sua descendência.
Deus não te chamou para levar maldição para tua casa, mas é para levar visitação, é para levar cura, é para levar o milagre. Tem alguém nessa manhã que está entendendo isso, que vai levar a visitação, o milagre, a cura para dentro da sua casa. Esse mesmo ambiente, essa mesma unção, essa mesma visitação, as mesmas curas que vemos aqui, o Senhor quer fazer na sua casa. Jesus estava em uma casa, uma poderosa casa de paz. Sabe que tem gente que está há anos, aqui não, vou falar igual o apóstolo, aqui não, anos vendo casas de paz sendo estabelecidas. Eu disse, a casa está no maior problema, uma situação difícil, luta no casamento, luta na área financeira, luta com os filhos, e a pessoa fala, não, casa de paz na minha casa não. Vou ter que receber toda semana pessoas na minha casa. Deus abençoa homens através de homens. Essa igreja nasceu numa casa de paz. Quem está entendendo? Deus provoca milagres. Deus visita casas, famílias. Jesus estava numa casa, a casa estava cheia. Estava tão cheia que não dava para entrar, cara. Parecia a igrejinha no Yocuné lá, naquela época. Não dava para entrar. Aí teve 4 amigos de um homem extremamente doente, um paralítico, que tem uma ideia. Tem gente que está provando e recebendo da visitação da palavra lá dentro, mas eu vou provocar essa visitação para a vida do meu amigo. Eles abrem o teto da casa. É lindo ver que a mulher do fluxo de sangue rompe a multidão e toca Jesus. Mas quando ela toca em Jesus, Jesus olha e fala, alguém me tocou. Porque é uma multidão. Mas alguém descer pelo teto. Não tem como Jesus não notar. Aqueles 4 amigos provocaram a visitação e a cura sobre o seu amigo paralítico. Deus te chamou para abençoar pessoas através da sua vida. Pastor, mas eu não sei como fazer isso. Nós precisamos da unção. E essa unção que está sobre esse lugar nessa manhã. E por onde você passar, essa visitação vai entrar. Essa unção vai entrar. A cura vai entrar. Você acredita nisso? Se coloque de pé, por favor.